Saudações a todos os internautas do Readcast, o podcast, o produto da Escola Superior de Relações Internacionais. Está no ar mais uma edição do Readcast. Para esta edição temos como tema regimes internacionais, quem estabelece as regras no sistema internacional. E para debate, ou para este debate, ou para discutir este tema, contamos com o professor Dério Chirinza, a quem agradecemos pela presença e que também é preciso informar que é um dos nossos ativos aqui na Universidade João Guichissano. Professor Dério, seja muito bem-vindo ao Redcast. Muito obrigado, doutor Chacate, a todos que nos assistem e espero que gostem da nossa intervenção. Não tem como, já estamos a criar uma marca, na verdade, olhando para aquilo que são as reações, o feedback das pessoas que acompanham, portanto, o nosso programa. Para o debate de hoje, eu vou começar a perguntar ao Dr. Dério, como nós já dissemos, anunciamos o tema no início, estamos a discutir regimes internacionais, queremos tentar perceber quem estabelece as regras no sistema internacional. Começaria a perguntar ao professor Dério, o que são regimes internacionais? Muito bem. O termo regimes internacionais é definido por Stephen Krasner como um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão que são estabelecidos para regular o comportamento ou a conduta de diversos atores, Estados, organizações internacionais, entre outros, em determinadas áreas específicas. Por exemplo, áreas como comércio, migrações internacionais, energia, mudanças climáticas, entre outras. Então, regimes internacionais é este conjunto desses elementos que aqui se tem. Posso dizer, por exemplo, princípios seriam o princípio da sustentabilidade, o princípio da soberania, é um dos princípios que norteia a conduta ou um dos valores que orienta os Estados. Quais seriam as normas? As normas são o que se espera de diversos atores, a conduta apropriada. Então, temos também as regras. Uma das regras seria, por exemplo, no regime do comércio internacional, diria não aplicar dumping, não produzir acima do esperado e aplicar preços abaixo da sua produção ou abaixo no mercado que estiver lá a vender. Procedimentos de tomada de decisão podem ser por consenso, maioria absoluta, mas também há outros procedimentos, como produção de relatórios regulares para mostrar a transparência e a dinâmica de uma determinada atividade. Então, os regimes internacionais são esse conjunto de elementos. Um dos regimes internacionais pode ser a Convenção de 1951 de Refugiados, existe também o Protocolo de Kyoto e há muitos regimes internacionais para diversas áreas. Obrigado, professor, por esta introdução pedagógica e didática. Talvez a segunda questão seria como é que surgem, portanto, estes regimes internacionais? Os regimes internacionais, falando do contexto de surgimento, surgem eh, após ou durante conflitos, crises internacionais, para responder a essas dinâmicas, para poder promover a cooperação. Quando há crises, como após a Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de estabelecer um regime de segurança coletiva. Então, surgiu até a própria Organização das Nações Unidas, mas o Conselho de Segurança funcionava como um regime de segurança coletiva para responder aos desafios internacionais relacionados com a paz e segurança internacional. Eh, Temos também a crise financeira dos anos 80, 90. Então, essa crise promoveu ou contribuiu para a criação do. A crise dos anos 80, 90, petrolífera. Então, contribuiu para a criação da Agência Internacional de Energia. Então, é nesses contextos de crise, de mudanças no sistema internacional, de conflitos globais. Então, surge nesse contexto, surge por meio das negociações multilaterais
pode também surgir nas organizações internacionais. Tivemos o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, em 1947, que tinha como objetivo estabelecer regras no comércio internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, havia a necessidade de se estabelecer regras no comércio internacional e sobre as tarifas também, como promover o comércio livre. Então, negociou-se até que em 1995 criou-se a Organização Mundial do Comércio. Então, surgem contextos de crises globais, conflitos, de mudanças no sistema internacional por meio de negociações ou de práticas ou costumes internacionais. Achei interessante esta parte onde fala das crises, porque quando dizia pós-conflito, já estava a ficar preocupado, por exemplo, quando falamos do Protocolo de Kyoto, não é? Que penso que é um acordo multilateral entre diferentes atores, sobretudo estatais, sobre questões das mudanças climáticas. Podemos olhar como regime também, não é? Então, não é no contexto de um conflito, mas podemos considerar a questão que levantou agora, que tem a ver com as crises no âmbito climático, etc, etc. Então, muito obrigado, professor Dério. Agora, professor Dério, poderia explicar como é que as potências tradicionais, como os Estados Unidos, União Europeia e as potências emergentes, como o caso da China, a Índia, os BRICS, de um modo geral, disputam a criação e reforma de regimes internacionais? Porque, na verdade, se nós olharmos, ah, há uma tendência, ah, por um lado, há uma percepção de que os Estados, tais Estados tradicionais, por exemplo, os P5s, criaram um regime internacional, ou vários regimes internacionais, não são, vamos lá dizer, favoráveis aos interesses desses outros emergentes. Como é que eles lidam com esta questão dos regimes internacionais, que muitas das vezes estão em contradições e permanentemente? Muito bem. Primeiro, dando continuidade com essa explanação, os regimes, a maior parte dos regimes internacionais existentes foram construídos pelas grandes potências e refletem, nesse caso, o seu poder, a sua influência, a sua hegemonia. Elas podem ser caracterizadas como expressão das disparidades ou desigualdades históricas. É por isso que esses Estados, de todas as formas, resistem a mudanças no sistema internacional, pois usam esses regimes para promover os seus interesses, para impedir que os outros compartilhem o pódio internacional. O regime internacional do comércio aplica, por exemplo, regras como a cláusula da nação mais favorecida, o comércio livre, a não discriminação, com estados que não têm a mesma capacidade, ainda não se industrializaram. Então, este cenário gera frustração diante dos outros estados, sobretudo as potências emergentes, que clamam por maior voz, que clamam por maior representatividade, que já contribuem no sistema internacional, na paz, no desenvolvimento e em todas as outras áreas. Desta forma, o que é que eles fazem? Eles pressionam diretamente no próprio regime, nos próprios regimes internacionais, ou criam alternativas. Por exemplo, a China criou o Banco Asiático de Infraestruturas de Investimento, que é para competir com o Banco Mundial. Este banco, como promovendo a construção de edifícios, estradas, em vários países da Ásia. Os BRICS também construíram um novo banco de desenvolvimento, que é para promover, que é para competir diretamente com o FMI. Por quê? Porque eles não encontram o mesmo espaço, quer na presidência do FMI, quer na participação e na negociação, no diálogo com essas instituições, pois não tem o mesmo peso. Os Estados Unidos têm mais poder no Banco Mundial, a França no FMI. Então, as novas potências, as potências emergentes, criam outras alternativas na economia, na política, no comércio, no ambiente. E como é que pressionam diretamente nos próprios regimes? Imaginemos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles sempre clamam por reformas no sistema das Nações Unidas. Brasil quer um assento permanente,
Índia quer um assento permanente, muitos outros países querem um assento permanente. Há um outro exemplo que é a União Europeia costumava subsidiar os seus agricultores na produção de açúcar, de banana, e subsidiava para depois vender em África, exportar para a África a sua produção. E a sua produção vinha em grandes quantidades, a um preço muito baixo. Essa prática acabava impedindo com que os outros produtores da Índia, do Brasil, até da Austrália, tivessem a mesma capacidade de competição. Então, Brasil, Índia e Paquistão pressionaram a OMC para que pudesse acabar com essa prática, de tal forma que a União Europeia teve que reduzir os subsídios, as cotas que atribuía aos seus agricultores, às suas empresas, para produzir de forma desigual. É assim que eles pressionam. Professor Dário, há uma percepção aqui de que, disse muito bem, que muitos dos regimes internacionais, eles são o reflexo dos interesses das grandes potências, ou até podemos dizer são feitos à imagem e semelhança dessas grandes potências. Nesta lógica, há uma percepção de uma espécie de colonização dessas instituições. A pergunta que eu queria lhe colocar é como é que nós podemos descolonizar, não é? Os regimes internacionais, como é o caso do próprio Fundo Monetário Internacional. O professor Dério aqui explicou que há quem tem um maior domínio ou interferência. Falou da França, por exemplo, para o caso do FMI, falou dos Estados Unidos da América, para o caso do Banco Mundial. Temos outras instituições como o PNUD, Tribunal Penal Internacional, Conselho de Segurança das Nações Unidas. É possível descolonizar essas instituições ou esses regimes internacionais e permitir que os mesmos sejam vistos por todos, vamos lá dizer, os intervenientes no sistema como regimes favoráveis e inclusivos a todos os players no sistema internacional. É possível, mas não é um processo simples. E, como disse, é um processo, não pode ser da noite para o dia. É possível, através da criação de mais espaço, mais abertura, mais integração. Por exemplo, temos na OMS, pela primeira vez, tivemos um líder proveniente de África, que, que é da Etiópia. Então, já temos lideranças africanas nesses organismos. E Mas tivemos, Tedros, nas Nações Unidas tivemos sim, o Kofi Kofi Annan. Annan, sim. Yeah. Tedros é um dos, é o nome do secretário-geral da OMS. Então, é uma das figuras que muito falou sobre o apartheid de vacinas durante a Covid. E é ele que coordenou a COVAX, que tinha como objetivo a distribuição equitativa de vacinas. Ele dizia que há um apartheid de vacinas. As grandes potências adquirem todas as vacinas porque elas tinham, graças às regras de propriedade intelectual, que permitiam com que eles detivessem das patentes. Então, adquiriam todas as vacinas e não partilhavam. Então, a participação e intervenção dessa figura nesta entidade conseguiu trazer esse debate, criticar, contestar a prática na OMS. Também é possível, graças ou através da criação de outras plataformas que podem desafiar a ordem vigente, como o G20. O G20 está lá, a União Africana já tem um assento permanente, então já consegue mostrar que é possível, se fosse, por exemplo, o caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, atribuir um lugar permanente, um assento permanente à União Africana ou a um Estado africano, ou, por exemplo, dar uns 10 anos para um determinado Estado. Essas são as diversas iniciativas que são propostas. 10 anos, vamos avaliar qual é o seu contributo para a paz, o seu comportamento em torno da observação da Carta e
a sua contribuição na própria organização, entre outros. Fazendo isso, pode-se ver se dá ou não para que este Estado possa integrar definitivamente como um membro permanente. Ou então, fazer-se uma avaliação, depois de 20 anos, de todos, qual deles merece estar aqui. Se não conseguiu cumprir com todas as prerrogativas, sai. Voltando aos bancos que falei, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o novo banco, estão lá para desafiar o FMI. O FMI também pode melhorar a sua forma de funcionamento através da promoção de mais transparência e prestação de contas. Prestação de contas não apenas para os governos, mas prestação de contas aos beneficiários nos países em desenvolvimento. O FMI deve melhorar a sua comunicação, não apenas trazer informação muito técnica. Não só deve criar outras formas de reduzir os seus, as suas condicionalidades. Há muitos condicionalismos. Por exemplo, não estabelece um banco de desenvolvimento. Isso aconteceu aqui em Moçambique. Não pode criar um banco de desenvolvimento, ajustamento estrutural, cortes em serviços públicos, congelamento de salários. Então, se houver sensibilidade e prestação de contas para com as populações, pode se tornar mais sensível e poderá ter mais dificuldades de impor a um conjunto de atores diversificados, ao invés de entidades governamentais de forma independente. Nas negociações internacionais, se negociar diretamente com a União Africana, havendo consenso dentro da União Africana, ou pode haver menos peso do FMI, do Banco Mundial, e haverá aqui um equilíbrio de poder na barganha. Então, é assim que se pode descolonizar. A descolonização vem de dentro e de fora, e vai levar tempo. Professor Der, levanta aqui uma questão interessante sobre ah, a reivindicação, por exemplo, da União Africana em integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo. Ah, como é que se explica, de facto, que, sendo que a maior parte dos conflitos que ocorrem no sistema internacional verificam-se em África, não é? Nos últimos tempos, desde o fim, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, depois, sobretudo, com o fim da Guerra Fria, temos tido vários conflitos intraestatais, sobretudo a nível do continente africano. Podemos citar alguns agora, temos no leste do Congo, temos agora o conflito em Cabo Delgado, temos conflito no Sudão do Sul, assim como no Sudão do Norte, só para citar alguns exemplos. Como é que se explica que estes atores africanos não participam do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a entidade mais importante no que diz respeito à resolução de conflitos, à garantia de estabilidade no sistema internacional e toda esta questão de promoção de estabilidade, etc, etc. Não acha que de facto faz muito sentido esta reivindicação africana de fazer parte do Conselho de Segurança como uma questão bastante urgente e pontual? É de fato urgente. É de fato urgente. A África como um continente, precisa de um espaço para poder participar diretamente das decisões que são tomadas sobre si. Porque assim como está, é imposição, é expressão do poder sobre o continente africano. Há um ator dita a sua vontade sobre o outro, a fazer aquilo que por si só não faria. Então, os Estados africanos acabam tomando decisões que por si só não tomariam. E os países com poder de veto conseguem manipular certas decisões para defender os seus aliados, para poder intervir contra aqueles que não vão conforme a sua vontade no continente africano. É o caso da Líbia. A decisão que foi tomada na Líbia não favorecia os interesses, não favorecia os interesses das potências ocidentais, que era o regime change, não era de proteger os civis. Se Estados africanos unidos estivessem lá, quem sabe essa decisão não teria sido tomada. Mas há um problema. Primeiro, porque as grandes potências não têm interesse em admitir novos membros. A Rússia
a China não tem interesse em deixar a Índia e o Japão fazerem parte, porque ameaça a sua hegemonia nas suas regiões. Sobretudo a China tem rivalidades históricas com a Índia. Os Estados Unidos admitem, apoiam a candidatura da Índia, mas têm dificuldades em apoiar o Brasil na América, porque vai acabar com. Embora já não se fale tanto da paz americana, mas sim existe a paz americana. Quem manda na América somos nós. E em África há desafios, porque embora em 2020, 2005 tenha havido consenso de Zuluíne, que dita claramente qual é a posição de África em relação a isso, que nós queremos dois assentos permanentes no Conselho de Segurança. Não há consenso em relação a quem deve fazer parte. Marrocos, África do Sul, Nigéria, Quênia. Quem é legítimo para fazer parte? Então, aí não há consenso. São os próprios Estados africanos que acabam legitimando a dificuldade de fazer parte do Conselho das Nações Unidas na qualidade de membros permanentes do Conselho de Segurança. Este é o desafio. É legítimo, mas como vamos chegar lá se os Estados africanos, por si só, são heterogêneos? A decisão, na prática, não é consensual. Professor Dério, isto tudo remete-nos a uma questão, não é? Afinal, quem define os regimes internacionais? São as grandes potências? São os atores estatais num todo? Esta definição dos regimes internacionais inclui outros atores não estatais? Quem define os regimes internacionais no sistema internacional? Quem define os regimes? Todos. Hoje em dia, não podemos falar apenas do sistema estadocêntrico, dominado apenas por Estados. Os Estados podem estar lá, eles que ratificam os acordos, mas, por vezes, há organizações que fazem lobbies. Fazem lobbies, por exemplo, agora fala-se da inteligência artificial. Há um ato de inteligência artificial, AI Act, de 2024, que foi estabelecido pela União Europeia, que define regras próprias de como é que a inteligência artificial deve ser usada, de quais são os limites da inteligência artificial, sobretudo em assuntos sensíveis, como proteção de dados pessoais, informações secretas dos Estados, então, ou classificadas. O ato já está lá, foi criado pela, pela União Europeia, que podemos categorizar como um Estado, porque tem uma política externa comum, então, está lá. Mas existem empresas como Huawei, hoje em dia também existem empresas como Huawei, Tencent, eh, Alibaba, que são usados também, mais uma vez, pelos Estados, como a China, para monitorar, controlar e chamam de promover a vigilância contra todas as ameaças externas, para poder obter informação fora do Estado chinês, para servir os interesses chineses. Mas também, se for a tentar acessar certas informações no Google, pode não conseguir, porque já tem um protocolo especial de conteúdo. Não pode aceder, esta informação é arriscada. Já tem um protocolo, então a própria organização já estabelece regras próprias que acabam limitando a privacidade das pessoas, a liberdade de expressão. Temos o Facebook, que tem um oversight board, que é como se fosse uma espécie de tribunal. Eles mesmos decidem. Esta informação não pode entrar aqui, esta informação, se alguém escreve algo, pode depois receber uma mensagem. Isto não. Mas em algum momento já foi acusado de ser usado para ingerência externa, para fins de ingerência externa ou desinformação nas eleições no Brasil e nos Estados Unidos em 2018 e 2016. Depois disso, criaram esse sistema de
um comitê que monitora as informações. Logo, é um conjunto de atores que combinam e cada um procura influenciar. As organizações internacionais, para além de coletar as informações, servirem de repositório de informações globais, de promoverem, servirem de fórum de debate, também contribuem na organização e estabelecimento dos regimes internacionais. Então, é um conjunto de atores que estão lá a competir e a colaborar para a criação de regimes internacionais nos dias contemporâneos. Professor, existem alguns regimes internacionais que são hoje profundamente objeto de contestação, objeto de muita discussão, alguns, como o caso do Estatuto de Roma, por exemplo, que cria o Tribunal Penal Internacional. Qual é o problema do Tribunal Penal Internacional? Alguns olham-no como um tribunal que está apenas para julgar e condenar apenas de uma forma seletiva. Alguns em detrimento dos outros que faz vista grossa. Por exemplo, nós sabemos que ah, os Estados Unidos da América, por exemplo, durante a administração Bush Filho, invadiu o Iraque em 2023, aliás, 2003. Foi uma verdadeira invasão, diferente de uma intervenção militar que é preciso um instrumento, uma resolução, não é, que é aprovada pelo Conselho de Segurança. Os Estados Unidos da América decidiram, sob o comando de Bush Filho, invadir o Iraque e não se falou nada. O Tribunal Penal Internacional, depois de tanta matança no Iraque, são milhões de pessoas que morreram como resultado desta invasão, não fez nada. Então, o debate é o que é que o professor acha sobre isto? Por que é que é tão criticado este tribunal também, penal internacional, que é um regime que se esperava que resolvesse os problemas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, dentre vários outros? De fato, a prática, embora o regime tenha sido criado para combater a impunidade no sistema internacional e dessa forma promover a paz e a segurança internacionais, o Tribunal Penal Internacional tem agido de forma seletiva, porque dentre 32 casos, 30 casos julgados e outros processos, todos são de África. E é isso que chamou a atenção. Por que África somente? Não só. Por que que as grandes potências não fazem parte? O caso dos Estados Unidos da América. Por que não faz parte? O- Não ratificou. É possível que um certo indivíduo que cometeu crime de guerra, um Estado, um regime que cometeu crime contra a humanidade, um certo grupo que cometeu genocídio, possam ser julgados, ainda que não sejam, que não tenham ratificado o Tratado de Roma, mas há aqui uma cooperação entre o Conselho de Segurança e o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal vai julgar, o Tribunal Internacional que vai legitimar, vai analisar que de facto esta e esta ação constituem crime de guerra ou genocídio ou contra a humanidade. É possível através do Conselho de Segurança, mas mesmo assim isso não acontece. Por quê? Porque os Estados Unidos e outros têm poder de veto. Quanto ao Tribunal Penal Internacional, eles dizem, primeiro, porque todos os Estados que ratificaram têm obrigações de cumprir as regras, não violar a direito internacional humanitário, ou International Criminal Law. Ou, mas eles dizem, nós já temos um sistema judicial avançado, qualificado, temos tribunais preparados, temos juízes altamente qualificados. Então, nós mesmos podemos julgar. Todos os casos passam para o nosso Estado. E não haverá aqui influência política negativa. Eles dizem isso. Não haverá aqui influência política. Mas nós não acreditamos que os Estados africanos tenham as mesmas condições de tribunais sem influência política dos regimes. Não acreditamos que tenham juízes formados. Por isso que devem passar para quê? É isso que gerou
tem gerado essa resistência dos Estados africanos. Em 2017, a União Africana também chamou a atenção, tanto que incentivou os Estados africanos a se retirarem. A África do Sul também já incentivou, já demonstrou a vontade de sair ou deixar de fazer parte do Tratado de Roma. Então, é legítimo, é verdade que há aqui há alguma seletividade. Já vimos casos na Líbia, por exemplo, que houve o uso excessivo da força, não houve proporcionalidade. E isso faz parte de um crime de guerra. Na Jugoslávia, algumas as intervenções norte-americanas, como também em Afeganistão, alvejaram alvos não militares, hospitais, locais onde os civis ficavam ou protegiam-se. As pontes que os civis usavam para poder atravessar e fugir foram destruídas. Isso significa um crime de guerra. Então, generais, comandantes americanos estiveram muitas vezes envolvidos e comprometidos. E também há um fator importante quando se fala de International Criminal Law, que é aquele que manda deve responder. Aquele que deve prevenir e não previne deve responder. Se não pune, também deve responder. Nesse caso, o presidente Bush mandou, deve responder. Julgou, não vimos, não houve transparência. Qual foi o nível de julgamento? Ou ele julgou seus comandantes, ou ele deve ser julgado. Puniu. Ele puniu, mandou, puniu, preveniu, criou condições para prevenir esse tipo de atos. Não sabemos, porque em todos os casos, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria e em muitos outros contextos, vimos que os Estados Unidos da América usam a força de forma excessiva, envolvem-se em assuntos internos e acabam promovendo genocídio no Sudão do Sul, por exemplo. Então, são matérias que chamam a atenção das patologias do Tribunal Penal Internacional hoje. Não só julgar aqueles que estão lá, mas os atores, as grandes potências envolvidas. A Rússia pode ser também generais ucranianos. Israel já foi visto. A África do Sul também já emitiu um caso contra Israel, a pedir, a apelar para que o presidente israelita seja julgado, responda no Tribunal Penal Internacional. Mas tem apoio da Bulgária e dos outros estados que não têm vontade. Então, esse regime internacional está para julgar um grupo e deixar o outro. Logo, mostra-se que é parcial e é usado para punir e impor a sua vontade contra os fracos. Então, o professor Dério está aqui a afirmar com alguma assertividade e de uma forma categórica que, olhando para os argumentos que apresenta, diz que os Estados poderosos, por exemplo, eles julgam que têm tribunais competentes, juízes competentes, o que não se verifica. Tem instituições fortes ainda mais, o que não se verifica em relação aos Estados, por exemplo, africanos. Então, está a assumir que o Tribunal Penal Internacional foi criado mesmo para os africanos. O fato de não participarem se mostra que já está a servir para os africanos. Há um detalhe que eu queria trazer aqui. Se formos a ler o livro de Tim Murray, o título é Handbook of Africa's International Relations, diz que os africanos também fazem parte deste problema. Porque, por vezes, alguns casos, alguns indivíduos que são chamados a responder no Tribunal Penal Internacional chegam lá por conta dos seus adversários políticos internos. São os seus adversários políticos que levam, emitem casos, que fazem a promoção lá, que dizem este está a cometer e
cooperam, colaboram com o Tribunal Penal Internacional, enquanto que do outro lado não acontece. Este caso vimos já recentemente em Moçambique, não é? Sim. Um candidato político disse, portanto, que tinha processado Sim. os seus adversários políticos, neste caso do partido no poder, não é? Ao Tribunal Penal Internacional, só para concordar com esta perspectiva que parece ser interessante. Sim, mas do outro lado não acontece. Ainda não vimos um caso desse. A nível interno, então, como é que vai como é que a África vai poder se proteger se o problema começa a nível interno? Os tribunais africanos que julgam esses ainda carecem de ratificação por todos. Já vimos que os sistemas de prestação de contas e direitos humanos em África têm tido dificuldades para julgar os seus pares, para promover a transparência como marco, né, em termos de democracia. Como é possível entre nós? Então, a África deve primeiro encontrar um consenso, coordenar seus esforços, criar instituições fortes a nível interno e regional para poder julgar e impedir com que os outros aproveitem, porque eles aproveitam-se dessa vulnerabilidade. Somos nós os primeiros que processamos os nossos adversários políticos. Professor, o cenário que a gente assiste atualmente desde 2024 na Ucrânia, não é? Concretamente deve em 2 de fevereiro, uma invasão da Rússia à Ucrânia, terá desafiado de alguma forma, vamos lá dizer, a questão dos regimes internacionais, tendo em conta que a Ucrânia, embora não era membro da NATO, mas já estava a caminhar para isso, não era membro da União Europeia, mas também estava a caminhar para isso. A questão é, esta invasão desafia ou não a robustez dos regimes internacionais? Neste caso concreto, estamos a falar dos regimes internacionais de segurança coletiva. Isto desafia de alguma forma ou não? Desafia. E de que forma? Eu vou falar, vou explorar duas vertentes: o regime de segurança coletiva e o SWIFT, na parte financeira. O regime de segurança coletiva, vimos que todas as decisões que condenavam a Rússia, a intervenção russa, foram vetadas pela própria Rússia. Então, isso significou que não puderam aplicar medidas contra a Rússia, porque ela se faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso em si já desafia a eficácia. Para que está lá? Então, significa que quando é para usar-se contra algum Estado que faz parte, logo verifica-se que não tem poder, não tem força. Então, estas normas, estas regras, mostram que violam o princípio da igualdade soberana dos Estados. A igualdade soberana, todos os Estados são iguais, mas, na verdade, na prática, os regimes internacionais estão para os Estados poderosos, política e economicamente. Para os Estados que criaram o regime, como a própria Rússia criou o regime. Para os Estados que têm mais influência e participação, que estão lá. É isso que nós estamos a verificar. Então, demonstrou que não é efetivo. Já vimos casos da própria dos Estados Unidos da América. Então, o que se espera do sistema internacional e da governação global efetiva são ações coletivas para todos, o bem comum. Então, podemos afirmar que os regimes internacionais são fortes, muito fortes para os fracos e são extremamente fracos para os fortes. Exatamente, exatamente. E aí também temos unilateralismo. Como é que desafiou o regime de segurança coletiva? Ataque a um é ataque a todos. Vamos procurar responder ou garantir a paz internacional e a segurança. Não conseguiu. Houve ações unilaterais, a NATO e outros atores do Ocidente a apoiarem diretamente a Ucrânia, o que mostrou que houve ali uma heterogeneidade, enquanto devia haver coletividade. Estamos a ver.
é um padrão contrário ao que se deseja. Cada Estado apoiarem-se de forma isolada, fora do sistema das Nações Unidas, e usarem todos os meios e o Conselho de Segurança a não agir. Logo, corrói a legitimidade e questiona a legalidade das ações deste instrumento. Usou-se o SWIFT para poder bloquear como sanção, punição à Rússia, para bloquear todas as transações bancárias da Rússia, para impedir com que o comércio internacional feito pela Rússia e outros estados pudesse fluir. Aquele regime que envolvia até a própria Rússia, viu-se que está mais vinculado ao Ocidente, está mais para apoiar o Ocidente. É por isso que foi aplicado contra a Rússia. Mas a Rússia também já estava preparada e criou o seu sistema de transações financeiras internacionais. Estamos aqui a ver como se fosse uma destruição, não é destruição, é destruição, é desafio à existência e à importância do sistema de segurança das Nações Unidas. Professor Dério, por que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por vidas várias décadas depois da criação do Conselho de Segurança, até hoje mantém os mesmos membros como permanentes, em detrimento dos outros, desde 1945 até hoje? Por que isso? Muito bem, como eu dissera antes, rivalidades, dificuldade. Primeiro é o interresistência dos que já fazem parte. Não tem interesse algum em admitir novos membros, porque aquilo favorece os seus interesses. Não tem vontade de admitir novos membros, porque vão impedir com que eles continuem a exercer poder sobre os outros. Disparidades de poder político e econômico no mundo impede com que aquele regime seja melhorado, admitindo outros. Rivalidades domésticas, regionais, na China, entre China e a Índia, Brasil, Estados Unidos, outros países africanos, as disputas hegemônicas entre a Nigéria, na altura Líbia, agora Marrocos, e outro ator que já está a entrar, Ruanda. São fatores que impedem com que o sistema, o Conselho de Segurança das Nações Unidas seja reformado. Não há aqui vontade, não há aqui passos claros de que haverá alguma alteração imediata. Professor, blocos como a União Europeia e a União Africana estão a criar regimes paralelos neste momento, não é? Já faz algum tempo. Estamos a falar, por exemplo, de proteção de dados, regimes de proteção de dados, regimes, por exemplo, de comércio. Ahm, Professor Dério, acha que isso fortalece ou enfraquece a cooperação global? Enfraquece. Podemos dizer que também fortalece, mas vamos para o lado do enfraquecimento. Primeiro, porque ao questionar, deslegitimam esses regimes. Por criar outras plataformas, acabam articulando melhor ou articulando certas decisões nestes fóruns, ao invés de seguir pela via do Conselho de Segurança, os outros meios criam outras alianças, ainda que não sejam firmes, como nessa guerra, a Rússia também a ver, a Coreia do Norte apoiar, e outros atores que de forma indireta apoiam, acabam fragilizando os regimes já existentes, quer no comércio, quer no clima, quer na segurança internacional. Podemos dizer que apoia porque já existem alternativas. Alternativas, no sentido geral, podemos dizer que apoia porque já existem alternativas à maior barganha e, quem sabe, a partir da presença de outros atores competidores, da multipolaridade que está sendo aqui promovida e
concorrida pelos atores emergentes, esses organismos melhorem. Porque quando forem negociar com os mais fracos já terão capacidade de barganhar entre A e B. E é aí onde esses atores acabarão fazendo cedências no comércio internacional. Porque há outros bancos que nós devemos melhorar, devemos reduzir o condicionalismo. Porque esse Estado está a conseguir, mesmo com imposições de não produzir armamento nuclear, outros estão a produzir, acabam reduzindo. Então, há aqui uma dualidade entre enfraquecimento e fortalecimento, mas, no geral, enfraquece os que já existem. Professor, já caminhamos rapidamente para o termo da nossa conversa, mas não poderíamos terminar sem falarmos um pouco sobre a realidade doméstica. E a pergunta que eu queria lhe colocar é, considerando que o Estado moçambicano, por exemplo, sobrevive com orçamento, com apoio, portanto, ao seu orçamento, ao orçamento geral do Estado, neste caso, acha que pelo FMI, assim como pelos outros atores financeiros multilaterais, até que ponto estas instituições perpetuam a dependência para Moçambique? Essas instituições perpetuam a dependência para Moçambique por meio da sua imposição, da imposição das suas políticas. Não há aqui um diálogo, não há aqui parceria. Parceria pressupõe uma relação entre iguais. Não há aqui a sustentabilidade. Criar condições para que esse Estado continue a sobreviver e ser autônomo, o ownership pelas suas políticas. Os condicionalismos como cortes públicos, em alguns momentos, acabam sacrificando as populações, acabam castigando, impedindo com que as populações, os estados tenham outras alternativas para poder sobreviver e desenvolver a sua economia. Então, cortes públicos, congelamentos de salários e outras formas de financiamento que não são fáceis de pagamento, fácil, em pouco tempo e depois sair. Eles não têm um plano de apoiar Moçambique a se desenvolver, autodesenvolver, não. A ideia é de cortar e manter essa relação de dependência. Então, é mais por causa dos condicionalismos. Eles é que ditam as regras, não são os governos que ditam as regras. Neste caso, no caso de Moçambique, por exemplo, imaginemos que Moçambique queira promover, agora queira ah, promover a progressões e admissões na função pública, novas contratações. E também avançar com os atos administrativos que estão suspensos. Avançar com os atos administrativos que são suspensos, estão suspensos. Mas o FMI diz que 70% do orçamento do Estado é feito para pagar salários e outra parte para pagamento da dívida pública. Só ficam 2% para investimento. Mas o FMI pode criar condições de apoiar o governo moçambicano a desenvolver certas áreas que o governo moçambicano vai decidir por si só, como o banco de investimento. Nós queremos investir nesta e nesta área para poder criar e gerar renda e assim diversificar. Mas, professor, desculpa lhe interromper. Seria essa responsabilidade das, das plataformas multilaterais financeiras, vamos lá, ajudar Moçambique a sair da dependência, ou tem que ser o próprio Moçambique a fazer tudo para sair da dependência? O Samora disse que não se pergunta ao escravo se quer ser, portanto, livre, não é? O próprio escravo é que tem que exigir a sua liberdade. Então, não é da responsabilidade de Moçambique, não vamos dizer 50 anos, porque a relação entre Moçambique e as instituições multilaterais, sobretudo o FMI e essas ocidentais, do modo geral, ela só começa nos meados dos anos 80.
vamos lá dizer, 3 décadas ou por aí, quase 4 décadas, até hoje, Moçambique continua dependente. Será que este problema é dessas instituições ou é problema mesmo dos moçambicanos ou de Moçambique? A literatura sobre esta matéria africana aponta para a responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada. É claro, quando Moçambique esteve em crise, o FMI adotou políticas de ajustamento estrutural que foram severas para o contexto moçambicano, a abertura do comércio, do mercado, na altura talvez Moçambique não queria abrir naquelas proporções, mas se o governo moçambicano, a sociedade no geral, tem essa responsabilidade até primária, concordo? Primária, em se buscar a autonomia financeira, combatendo a corrupção. O grande problema dos Estados africanos é a corrupção. É a altura de refletirmos até onde nós vamos, porque o FMI é um banco que vive de lucros e não é um banco como todos os outros Está para bancos. fazer caridade. Sim, não é um banco normal, é um banco de Estados para atender fins diretos de um Estado, que é manter-se no pódio do poder internacional. Então, devemos saber que está lá aquela instituição e sempre vai manter essa relação de dependência, porque é assim que vive o banco, é assim que vive o Estado. Então, deve-se combater a corrupção, investir nas nossas capacidades econômicas. Hoje fala-se muito das riquezas, dos recursos da indústria extrativa no mar e na terra. Indústria, minerais, areia. Então, por que não apostar nessas áreas para reduzir a dependência? Por que não estudar, aproveitar os outros atores, as outras oportunidades que existem no sistema internacional? Já se fala de muitos atores quando se fala de multipolaridade inclusiva. Há muitos outros atores que estão aqui para fazer parceria. Por que não fazer parceria com esses atores? E assim nós reduzimos a dependência. Já temos exemplo do Burkina Faso e muitos outros estados que não estão a conseguir se afastar da dependência. Então, eu repito, a corrupção é o principal problema que os estados africanos, incluindo Moçambique, enfrentam. Se conseguirmos combater a corrupção aos vários níveis, alta corrupção e os níveis médios e baixos, nós vamos conseguir capitalizar e maximizar as nossas potencialidades humanas e físicas, infraestruturais. Professor, até que ponto esses regimes internacionais falam de combater a corrupção, um grande problema dos Estados africanos, recorrendo às suas palavras, é a corrupção. Eu até diria a corrupção endêmica. A questão que eu lhe coloco é até que ponto esses regimes internacionais contribuem para a redução ou para o combate de tal corrupção, ou nem por isso, ou esses regimes não contribuem para tal. Essa questão é complicada. Até que ponto contribuem Combater a corrupção. para combater a corrupção? Ou talvez o professor vai dizer que não contribuem de maneira nenhuma. Talvez não. Temos o termo me foge, mas de transparência na indústria extrativa. Não sei qual é o estágio moçambicano, do Moçambique agora em termos de apresentação de relatórios. E os Estados também são soberanos. Temos de ter em conta que os Estados são soberanos. Há certa informação que eles não vão dar, ainda que haja tentativa de obter informações sobre como é que está a funcionar a indústria extrativa. Então, tivemos o caso das dívidas ocultas que, em algum momento, são vistas como ingerência nos assuntos internos. Estão a ver aqui a dificuldade. Por vezes, elas têm limites, porque por vezes são usadas para fins de ingerência externa. Há momentos em que são interpretados, ainda que não sejam, como atores que estão a fazer esse trabalho. Elas poderiam, sim, contribuir muito,
para combater a corrupção, não só por julgamento, mas também buscar exigir relatórios e garantir a maior transparência, mais comunicação, mais informação ao cidadão comum, até aquela pessoa que não entende de números. Então, há aqui uma aparente colaboração com estes atores, porque é a partir daí que eles vão conseguir encontrar formas de pressionar os Estados africanos. Professor Dério, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco nesta conversa, Readcast, ou Readcast, da Escola Superior de Relações Internacionais. Ahm, Quem estabelece as regras no sistema internacional, este foi, portanto, o tema do nosso podcast de hoje, ou da nossa conversa com o professor Dério Shirinza, a quem nós agradecemos pela presença e queremos também aproveitar esta oportunidade para agradecer aos internautas por nos acompanhar e queremos convidá-los a subscrever-se na nossa página para podermos continuar a crescer. Próxima semana há mais e contamos sempre com o vosso apoio e muito obrigado.